Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Dicas da Cá. Hoje, segunda-feira, dia 22 de fevereiro, e eu tô aqui muito feliz para poder falar com vocês sobre espiritualidade e meditação. Na verdade, esse era o tema da sexta-feira, dia 19 de fevereiro. Eu deixei um vídeo super legal gravado. Já tinha organizado para fazer a postagem no horário da live, mas a tecnologia não me ajudou, eu não consegui subir o vídeo, eu não sei o que de verdade aconteceu, e eu não consegui fazer o vídeo subir de jeito nenhum. Tentei em São Paulo, depois eu tentei via Instagram, depois eu tentei via YouTube. Quando eu cheguei lá no meu destino em Cunha, que eu fui sexta-feira para Cunha, também tentei subir e nada de rolar. E aí, sabe o que eu resolvi? Relaxar. Resolvi relaxar, porque esse é um dos meus aprendizados agora, nessa fase que eu estou, de revisão da vida, de levar as coisas de uma forma um pouco mais leve, de tentar levar para vocês aquilo que é de verdade essência. Então, se não era para subir, não era para ter esse vídeo postado. E aí eu vou fazer hoje a live sobre o assunto que era da sexta-feira. Tudo bem? Então, vamos ver se está tudo tranquilo aqui. Olá, personas. Sim, está todo mundo sendo chamado agora. Então, hoje nós vamos falar sobre espiritualidade e meditação. E eu vou falar, ficou tão lindo ter o vídeo na sexta-feira, e eu vou recuperar toda a história que eu fiz para vocês terem esse material à disposição de vocês, porque eu tenho certeza que isso vai ajudar muito aí no destravamento das nossas vidas. Então, vamos lá. Hoje o assunto, eu resolvi falar desses dois temas, desses dois tópicos juntos, espiritualidade e meditação, mesmo que eu entenda e saiba que a meditação, ela não precisa obrigatoriamente estar ligada à espiritualidade. É possível a gente fazer algumas atividades, algumas técnicas de meditação, como uma forma de desintoxicar o nosso cérebro, sem que isso esteja ligado a alguma parte da espiritualidade, ou estar ligado a alguma religião, ou alguma prática espiritual. As coisas, elas podem ser feitas de formas separadas. Mas também é verdade que as religiões desde sempre, as doutrinas desde sempre, praticaram algum tipo de meditação, e vocês vão entender isso até o final dessa live. Bom, então, para a gente começar do começo, eu gostaria de falar um pouco para vocês sobre espiritualidade, a minha ligação com a espiritualidade, e dizer como ela pode ser bastante ampla e como ela pode trazer muitos benefícios para a gente quando a gente se abre para ouvir um pouco mais das possibilidades que existem aí no mundo, tá? E aí depois, na sequência, a gente fala de meditação e junta tudo isso nesse caldeirão de informações, tá bom? Você que está assistindo gravado, que é o meu maior público, eu sei que, por exemplo, o Ho'oponopono teve um recorde de pessoas assistindo e de comentários. Então, se você está assistindo essa live no gravado, não esquece de mandar aquele recadinho, compartilhar com mais algumas pessoas. Se isso serve para outras pessoas, é legal a gente compartilhar, porque pode ajudar as outras pessoas, sim, tá bom? E também ajuda a Cá aqui, tá bom? Então, bora lá. Bom, olá, Vibe Fado, tudo bem com vocês aí? Hoje a gente vai falar sobre espiritualidade e meditação. Meu objetivo aqui é te dar mais duas ferramentas para que você possa utilizar quando for necessário, para você destravar, se reconectar com você e poder ter uma vida muito mais leve, muito mais farta, muito mais cheia de resultados. Então, a gente vai começar pela espiritualidade. Vou contar para vocês o meu histórico, aí a minha história toda sobre esse assunto, para você poder captar algumas dicas aí e poder praticar também. Então, eu sou uma pessoa que sempre teve muita ligação com a espiritualidade. Cresci
numa família católica, em alguns momentos praticante sim, né? Então, pelo lado materno, lado da minha mãe, é uma família que tem inclusive pessoas que são da Igreja Católica, tem freiras, tem padres, né? A minha avó cantava na Igreja Católica, ia sempre à missa. Eu fui batizada na Igreja Católica, fiz primeira comunhão e também casei na Igreja Católica e batizei os meus filhos na Igreja Católica. No entanto, durante a minha vida, eu também fui apresentada para outras religiões. O lado, por exemplo, do meu pai, do meu lado paterno, sempre teve uma ligação com a Umbanda, né? Apesar do meu pai ter nascido em Jaú, e Jaú ser uma cidade do interior de São Paulo, que até poucos anos atrás ainda tinha uma separação muito forte e quase que estrutural entre brancos e negros, o meu pai, a família do meu pai, sempre teve uma ligação muito forte com essa religião afro-brasileira, com a Umbanda. Então, eu cresci vendo a minha avó ofertando café, né, para Zé Pelim. Eu fui em terreiros de Umbanda, eu consumia os doces, né, de Cosme e Damião, então tinha também essa ligação aí com a Umbanda. Depois, na adolescência, comecinho de adolescência, eu tinha uma vizinha que ela era de uma congregação cristã, e nas férias ela fazia tipo um curso de férias, ela reunia os jovens, as crianças, no quintal da casa dela, né, oferecia um lanche e ela ela pregava o evangelho de Jesus Cristo para as crianças. E foi uma época, todos os anos isso acontecia. Oi, Marco Antônio, preciso te pedir desculpas, porque na sexta-feira eu não consegui entrar e não consegui postar o vídeo. Então, hoje eu estou aqui repetindo o assunto que deveria ser na sexta-feira. Eu deixei um vídeo gravado super bonito, mas aí eu estou retomando o assunto hoje, tá? Então, eu já falei que eu sou de origem católica, meus pais casaram na Igreja Católica, me batizaram na Igreja Católica, casei na Igreja Católica, batizei meus filhos na Igreja Católica. Mas meu lado paterno, né, tinha uma ligação também com a Umbanda, né? Então, eu frequentei terreiros de Umbanda quando criança, fui em cachoeiras muito bonitas naquela época e tinha uma devoção muito grande por Cosme e Damião. Depois, na fase aí de pré-adolescência, adolescência, eu tinha uma vizinha que era de uma congregação cristã e ela fazia encontros de jovens para pregar o evangelho, e foi uma fase muito legal também. Eu aprendi muito sobre a vida de Jesus Cristo pela visão vou falar a palavra que eu usava na época, né, dos crentes, né, era muito dividido isso, né, então tinha os católicos e tinha os crentes, e todas as crenças cristãs aí, que não eram as católicas, a gente colocava nessa caixinha dos crentes, tá? E eu consegui ver uma visão, né, uma versão da vida de Jesus Cristo muito bonita, que ela me acrescentou bastante, né? Então, todos os anos, na época das férias, ela reunia as crianças ali, fazia jogos, tinha o lanche da tarde e a gente ouvia a pregação. Era muito bonito e eu gostava muito de ir. Eu ia mesmo, não só pelo lanche, pelas brincadeiras, mas pela pregação, porque era muito legal. Eu lembro que tinha uma lousa, assim, de um tecido, e os personagens, né, eles eram colados aqui, assim, na lousa com um velcro, né? E era muito bonito, porque daí ela contava toda a história de Jesus Cristo, né? Pela versão da congregação em que ela fazia parte, mas de uma forma muito lúdica, tá? Depois, mais velha, eu frequentei o espiritismo de Kardec, né? O kardecismo, eu estudei muito sobre Kardec, eu fiz cursos kardecistas, né? Eu li os livros de Kardec, mesmo sendo uma linguagem mais difícil, eu li toda a coleção de André Luiz, né, que Chico Xavier pôde trazer para a gente, e por muito tempo eu frequentei a doutrina espírita com assiduidade. Eu acho que foi, inclusive, a religião que eu fui mais assídua, que eu segui mais com consistência,
com crença mesmo, né? E a doutrina espírita foi muito importante para minha formação espiritual, tá? Atualmente, eu faço um bem bolado de todas essas religiões que passaram na minha vida, né? Eu falo que eu sou uma pessoa que gosto muito de estudar, tem um pouquinho mais de profundidade para entender da onde vem toda essa história e depois reconstruir do meu jeito. Então, hoje, eu, por exemplo, gosto muito de acender um incenso para o Caboclo Sete Ervas, porque ele é um incenso de limpeza, para fazer meu Ho'oponopono em casa, e normalmente começo a minha oração fazendo o sinal da cruz, né? Que esse era um sinal em que os seguidores do Mestre Jesus Cristo fazia para ser reconhecido sem ser perseguido. Então, quando um cristão passava na frente de um outro cristão, para que ele pudesse ser reconhecido como cristão, ele fazia o sinal da cruz. Então, isso não tem muito a ver apenas com a Igreja Católica, mas sim como um sinal de referência à história do Mestre. Tá? Então, eu faço isso para fazer o Ho'oponopono. Mas acredito em reencarnação, como a doutrina espírita acredita, e frequento também a igreja, né? Inclusive, esse final de semana eu pude ir para Aparecida, né? Eu vou todos os anos. O ano passado, por conta do Covid, eu não consegui ir, e esse ano eu fui. Foi uma grata surpresa, porque lá está bem, com todos os protocolos, muito rígidos, as pessoas com máscara, álcool gel, então eu me senti muito segura em ir até Aparecida e poder fazer as minhas orações, tá? Então, esse é o lado da espiritualidade, da religião no meu contexto. Digo que sempre fui uma pessoa ligada com a espiritualidade, porque eu sempre tive sensações muito significativas, não visões, mas sim ouvir algumas vozes, algumas coisas, e para mim foi muito importante entender o que cada religião, né, o que cada dessas religiões em que eu frequentei me explicavam que poderiam ser essas vozes, tá? E cada religião, claro, veio com uma explicação, e que hoje eu traduzo com a minha crença própria sobre esses pontos todos. E aí também fui buscar explicação na psicologia, porque também tem uma parte aí do inconsciente que a gente traz, que muitas vezes a gente confunde com uma certa mediunidade, mas às vezes tem uma voz interna nossa que também fala, e a gente às vezes confunde. Então, a parte da psicologia aí também tem me ajudado muito nesse sentido. Bom, o que isso tem a ver, então, com meditação? A meditação, ela é uma forma da gente conseguir fazer uma limpeza dos nossos pensamentos quando eles estão de uma forma muito aflorada e sem uma certa organização. Não sei se você já sentiu, mas aquele momento em que seu pensamento está uma coisa liga a outra, então você está naquele pensamento que você não consegue sair. Você começa a pensar naquele assunto, aí você quer mudar para pensar em outra coisa, e aquele pensamento volta e retorna, e parece que você fica naquele ciclo vicioso e não consegue resolver o problema, tá? Esse momento demonstra como a nossa mente, quando ela está muito intoxicada, ela precisa de um momento de pausa, tá? No passado, nós tínhamos momentos de pausa quase que naturais, né? Então, assim como a gente tinha uma vida muito mais agitada fisicamente, então nós caminhávamos mais, porque as distâncias eram mais longas, a gente tinha muito mais serviço braçal, então a gente precisava lavar a roupa ou no rio ou no próprio tanque, isso exigia muita energia. A gente precisava esfregar a casa da gente, varrer a casa da gente, os homens saíam para plantar, para colher ou até para caçar. E eram todas atividades que exigiam muito esforço físico. E é por isso que naquela época não era necessário ter academia, né? Porque a nossa vida era de exercício físico, né? Existiam academias, sim, mas academias que eram para desenvolver habilidades de caça, de pesca, né? Não tinham esses nomes, mas eram escolas
que desenvolviam essas habilidades, em que a gente aprendia a fazer essas habilidades. E com isso a gente gastava energia e o nosso corpo se mantia ativo. Nós temos uma biologia que precisa de atividade. Da mesma forma que o nosso cérebro. No passado, nós pescávamos e a pesca, ela exige concentração, né? No passado, a gente caçava e para caçar exige muita concentração. O próprio ato de plantar e colher, ele precisa de concentração. E tudo isso fazia com que a nossa mente passasse por um processo de desintoxicação quase que natural. Nós também, naquela época... Oi, Edilene, seja bem-vinda. Naquela época, nós também tínhamos atividades que elas associavam a nossa forma de exercitar fisicamente com o nosso detox mental. Nos tempos modernos, nós tivemos que desenvolver locais para que a gente possa exercitar, queimar aquela energia que nós temos no nosso corpo físico de uma forma artificial. Então, por exemplo, eu corro no parque, eu preciso correr e eu preciso contar a quantidade de quilômetros eu corro, porque é uma forma artificial de movimentar o meu corpo, que lá no passado remoto, meus ancestrais, meus antepassados conseguiam exercitar de uma outra forma. Do mesmo modo, eu preciso também de uma forma artificial para fazer o exercício mental, que é a meditação. Eu preciso induzir o meu cérebro a olhar com muito mais tranquilidade os pensamentos que passam sem me segurar em nenhum deles. E é por isso que nós precisamos introduzir a meditação no nosso dia a dia. O que é a meditação? As pessoas me perguntam. Eu não consigo ficar, por exemplo, 20 minutos, meia hora sem pensar em nada. E as pessoas confundem a meditação com algo que até pode ser praticado, mas é para pessoas que estão muito mais desenvolvidas na arte da meditação. A gente pode muito bem começar com meditações curtas de 5 minutos, em que a gente induz, né? A gente induz o nosso pensamento a ficar mais livre, mais claro. E como que a gente faz isso? Uma das formas de meditação mais simples que você tem é colocar uma música ou então um som por um tempo pré-estabelecido. Então, você pode colocar, tem isso no YouTube, tem no Spotify, sons de pássaro. E você escolhe lá 5 minutos de sons de pássaro, sons de água, sons da chuva, ou então um mantra. E você coloca por 5 minutos. Você se senta ou deita, o melhor é sentado, porque deitado às vezes dá sono. Você senta, não precisa ser em posição de lótus, eu já vou falar da posição de lótus, que é com a perna cruzada, né? E você começa a deixar o seu pensamento simplesmente passar. E a técnica mais fácil da meditação é a hora que você começa a fazer a meditação, aparecer um pensamento, você agradece o pensamento e deixa passar. Se você se apegar àquele pensamento, você vai deixar a sua meditação de pouca qualidade, porque a ideia é você deixar passar o máximo de pensamentos que você conseguir naqueles 5 minutos. Então, vai passar assim, nossa, eu preciso fazer aquela transferência bancária. Você agradece e fala, obrigada por você ter se manifestado, depois eu faço isso. Aí vai passar, puxa, esqueci de marcar a escola, o médico do meu filho. Aí você agradece e deixa passar. Aí vem na tua cabeça uma pessoa que, de repente, você discutiu no trânsito. Aí você deixa passar. E vai fazendo esse exercício naqueles 5 minutos que você pré-determinou. Para mim, essa é a forma mais fácil de você começar a meditar. Porque você não vai precisar estar com alguma coisa ligado em alguém, você não vai precisar esperar aquela pessoa entrar online para você acompanhar, você não vai precisar de muita coisa, a não ser um fone de ouvido, tá? E um acesso a essa música, que você pode até baixar e não precisa estar nem na internet, tá? É possível também baixar meditações guiadas, que eu gosto também, são bem legais, né? É possível, existem várias plataformas aí que vão te ajudar
a fazer essa meditação guiada. Mas o essencial é que pelo menos todos os dias você faça de 5 a 10 minutos dessa meditação. A meditação ela vai te trazer muito mais claridade na hora de tomar decisões. E se você praticar a meditação diariamente, no momento em que você precisar tomar uma decisão, você vai saber como meditar alguns minutinhos antes de dizer sim, não, talvez, porque você já educou o teu cérebro a fazer essa limpeza. O que tem a ver agora? Meditação com religião. Todas as religiões têm meditação nos seus rituais. Como assim, Kátia? Todas as religiões. A religião católica, por exemplo, usa o terço. O terço é uma forma de meditação, né? O japamala, que as pessoas me perguntam muito, para que serve o japamala? O japamala tem 108 contas, em que você pode repetir 108 vezes uma frase, um pensamento, um som, e isso é uma forma de te induzir à meditação. Cânticos, por exemplo, né, das religiões cristãs, né, são formas de meditação também, porque quando você emite um som, você se conecta à sua concentração e deixa o seu pensamento fluir. Então, pessoas que têm muita ligação com a religião, elas têm à sua disposição algumas formas de meditar. O que acontece? Acontece que quando a gente transforma essas atividades em algo muito automático, a gente perde a qualidade da meditação. Então, eu vejo, por exemplo, algumas pessoas que rezam, né, o Pai Nosso, sem prestar atenção nas palavras que são ditas no Pai Nosso. Por isso que eu aprendi, por exemplo, no centro kardecista, né, na casa kardecista, a mudar algumas palavras do Pai Nosso para que a gente possa se concentrar naquilo que está falando, né? Então, a gente às vezes muda alguma palavrinha, uma outra palavrinha, para poder fazer a gente se conectar com aquela oração. Porque quando a gente repete as palavras exatamente do jeito que a gente foi ensinado, a gente muitas vezes está pensando em outra coisa e só está pronunciando. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. E isso também pode acontecer quando a gente está fazendo mantra. Se a gente está proferindo um mantra, rezando um mantra, cantando um mantra, e não presta muita atenção no que aquilo significa para a gente, quando termina, a gente estava pensando na conta que tinha para pagar, né? Na agenda que a gente teria que cumprir naquele dia. Então, por isso que a gente precisa parar e olhar como que está a nossa ligação real com a nossa religião, né? Quando ela se transforma em algo muito automático, a gente precisa rever, né? E outro ponto que eu tinha deixado lá no vídeo, né, que eu queria trazer para vocês, é uma dica de vocês se permitirem a conhecer outras religiões, né? Não é porque você pratica uma religião em si que não seja possível de você se conectar com outras religiões. Isso é muito positivo. Primeiro porque reduz muito os preconceitos que a gente tem em relação às outras religiões. Quanto mais preconceito você tiver em relação a uma religião, mais interessante é você se aprofundar no conhecimento que aquelas religiões trazem, né? Então, principalmente as religiões africanas, que tem muito preconceito, as religiões, por exemplo, a religião muçulmana, né, que a gente tem muito preconceito porque a gente não conhece, a gente só conhece aquela propaganda que é feita da parte mais radical, né, o islamismo, por exemplo, né? É interessante a gente se aprofundar um pouco mais, ter um pouquinho mais de conhecimento além daquela casca que está ali em cima. Isso traz muito conhecimento, traz muita oportunidade de ver uma outra cultura e muito mais um respeito que a gente passa a ter em relação às crenças do outro. E sabe o que é legal? No fundo, quando a gente passa a ter um olhar, né, mais aberto ao que as outras religiões ou as outras crenças ou doutrinas nos trazem, a gente percebe que no fundo, todas as religiões têm alguma coisa que se ligam, que elas se ligam entre si. Então, uma das coisas que a gente também tem muito preconceito aqui é em relação
as bruxas, né, que as pessoas têm muito essa coisa da bruxa, da onde vem a bruxa, né? E quando a gente começa a estudar um pouco quem foram as bruxas, nós descobrimos que, na verdade, eram mulheres muito estudiosas que se colocavam à disposição de estudos, sejam eles da astronomia, das ciências, das ervas, das curas, né? E elas se colocavam à disposição para tratar as outras pessoas. E, infelizmente, com um medo muito grande, né? Principalmente pelo lado dos homens, que tinham muito medo dessas mulheres, porque elas eram sábias, elas sabiam muito mais do que elas foram colocadas numa posição indicadas pelo demônio, e aí vocês sabem tudo o que aconteceu com essas mulheres. Então, vale muito a pena a gente recuperar, né, esse conhecimento em que o ser humano teve, em que em algum momento foi desenvolvido e por pouco esses conhecimentos foram perdidos, né? Então, a gente tem pessoas muito interessantes que trazem esses conhecimentos dessas religiões do passado, dessas doutrinas que ainda vivem, né, e desse conhecimento todo. Então, quanto mais a gente está aberto para esse tipo de coisa, mais a nossa vida fica rica, né? A gente pode olhar para o outro com um olhar mais humano, né, de entendimento dessas coisas. Isso ajuda muito na nossa vida, né? Porque nem todas as respostas estão naquilo que eu conheci quando criança, né? Eu preciso aprender a reconhecer respostas nos sinais que a vida adulta também me traz. Então, esse é o meu convite para você, para que você permita ter acesso e praticar a meditação, mesmo que ela não esteja ligada a nenhuma religiosidade ou nem a espiritualidade. A gente tem aí as práticas de mindfulness, que não tem nada a ver com a parte, né, espiritual, e também se permitir a ligar a sua espiritualidade. Se ela não está aflorada, então que você permita. E que espiritualidade não tem a ver com religião. Você pode frequentar uma religião, pode estar praticando os rituais dessa religião, mas de repente a sua espiritualidade não está tão forte nesse momento, porque você pode estar fazendo as coisas de uma forma muito automática. E tirar esse automatismo da nossa vida faz muito bem para destravar. Bom, essa semana a gente começa uma outra semana com outros assuntos, e eu me coloco aqui à disposição para esclarecer dúvidas que vocês tenham sobre esses temas que nós já tratamos, e hoje eu vou divulgar quais vão ser os temas dessa semana e da semana que vem, tá bom? Fiquem bem, boa semana para você e vamos curtir esse restinho de fevereiro que tem à nossa disposição. Obrigada para você que me acompanhou até agora, Edilene, Marcos Antônio, muito obrigada aí. Beijos e até mais. Tchau, tchau.